Você passa anos cultivando uma identidade, como quem ergue um edifício, tijolo após tijolo, escondendo trincas, selando rachaduras, até que um dia tudo desaba. E não é um grande evento, não é uma tragédia cinematográfica, é algo menor, quase invisível. Um olhar que não te valida, um projeto que não dá em nada, um relacionamento que escorre entre os dedos. E de repente, a estrutura toda não faz mais sentido. Você percebe, com a lucidez de quem não pode mais fingir, que tudo aquilo que construiu não te protegeu de nada, só te afastou. De quê? De quem você sempre foi, antes de começar a obedecer silenciosamente às expectativas. Esse é o momento mais brutal e mais honesto da sua vida, porque é ali, entre os escombros, que você finalmente vê. Você não está cansado porque fez demais. Você está cansado porque fez de menos, de si. O colapso não é o fim. É o convite. Mas convite para quê? Não para fazer mais, nem para conquistar mais, nem para provar mais, mas para fazer o que nunca ninguém te ensinou. Parar. Parar de ajustar sua alma ao molde alheio. Parar de pedir permissão para ser quem sempre foi. E esse é só o primeiro golpe. Tem outros. Você foi treinado para se importar com tudo. Cada olhar, cada comentário, cada emoji, cada curtida ausente. Te convenceram de que sua sobrevivência depende da validação dos outros. E, como um cão adestrado, você reagiu. Sempre atento, sempre em alerta, sempre pronto para agradar. O preço? Uma vida diluída, desidratada, sem sabor. Você virou o especialista em ajustar o tom de voz, em modular opiniões, em prever rejeições antes mesmo que aconteçam. Você chama isso de educação, mas no fundo é medo. O medo infantil de ser excluído da tribo, de ser visto como inadequado, esquisito, excessivo, insuficiente. Essa obsessão patética de se importar com tudo não te protege, te adoece, te sufoca, te paralisa. Você passa os dias tentando manter uma imagem, mas a imagem nunca se sacia. Sempre quer mais. Mais esforço, mais obediência, mais concessões. E aí você percebe, quanto mais você se importa, mais você se perde. E, paradoxalmente, é quando você começa a não se importar, que você começa a respirar. Mas não se engane. Não estou falando de virar um cínico. Estou falando de finalmente entender que o que te mata não é a ausência de amor, mas o excesso de esforço para ser amado. E esse excesso, você pode largar agora. Ou pode esperar até que ele te esmague por completo. Te ensinaram que tudo que vale, dói. Que a vitória é só para quem sangra mais. Que a felicidade é o prêmio depois de décadas de renúncia. Que a paz é só para quem aguenta carregar a cruz até o fim. Mentira. O esforço virou um fetiche, uma idolatria cega do sacrifício, uma romantização do cansaço crônico. Você celebra noites mal dormidas, exibe com orgulho sua agenda lotada, confunde exaustão com produtividade. E no meio disso tudo, esquece. Não existe prêmio por ter sobrevivido à própria mutilação. Você se mutila, cortando partes do que sente, anestesiando o que deseja, pisando na garganta da sua intuição só para caber no molde. E aí, ouve aquelas frases cretinas: no pain, no gain. Sem esforço, não há vitória. Como se o seu valor dependesse da sua capacidade de sofrer em silêncio. Carl Jung sabia. O que transforma não é o esforço, é a aceitação do que você sempre foi, antes de começarem a te ensinar que você precisava ser melhor, maior, mais. E talvez ninguém tenha te dito, mas agora eu te digo, o seu problema não é falta de esforço, é excesso. Você está se matando para sustentar uma mentira que nunca foi sua. E se você tiver coragem de largar essa mentira, o mundo não vai acabar, só a sua ilusão. E isso é libertador. Ninguém percebe quando começa. O colapso é discreto, covarde, meticuloso. Primeiro, você sente um desconforto leve, uma vontade silenciosa de sumir em meio à rotina. Depois, as coisas que antes eram óbvias perdem o sentido. O trabalho que você fazia sem pensar passa a ser um fardo. As conversas se tornam ensaios constrangedores. As festas deixam de ter brilho. Você começa a funcionar no automático, mas o automático emperra. E então,
surge a rachadura. Carl Jung chamava isso de momento de crise, quando a persona, aquela máscara social construída cuidadosamente para garantir aceitação e proteção, começa a falhar. Você sente que, se mantiver a performance, vai desmoronar internamente. Mas, se deixar a performance cair, não sabe quem sobra. Esse é o vácuo mais assustador. Quando você percebe que não conhece mais quem está por trás do personagem. Você criou tantas versões de si para agradar, para pertencer, para sobreviver, que a versão original ficou soterrada. E então começa a angústia. As crises de ansiedade que você não consegue mais explicar. A vontade absurda de se isolar. O cansaço permanente, que nem o sono resolve. Você busca soluções imediatas. Terapia rápida, remédios, mudanças superficiais. Mas o colapso não quer que você mude de emprego, nem que troque de cidade, nem que faça um detox. Ele quer que você faça o que nunca teve coragem. Descer até a fundação e perguntar, com brutal honestidade: o que de tudo que eu faço é verdade? E o que é só performance? E aí o medo paralisa. E se tudo for performance? E se não sobrar nada? Esse é o ponto sem retorno. E mesmo que você lute, o colapso já começou. Porque não é você quem escolhe quebrar. É a vida que escolhe quebrar você. Quando percebe que você não está vivendo, mas apenas sustentando uma imagem. No próximo mergulho, vamos rasgar o véu e encarar de frente. Quem é você? Quando ninguém está olhando. E aviso, poucos suportam essa visão. Quando o colapso termina de ruir a estrutura, não sobra muita coisa. Só sobra você, nu, exposto, sem maquiagem emocional, sem ensaio. Mas a pergunta que rasga nesse momento não é quem você quer ser, nem quem você pode se tornar. A pergunta é mais crua, mais seca, mais sem anestesia. Quem sobrou aí dentro? E a resposta assusta. Porque o que aparece primeiro não é o gênio adormecido, nem o visionário sufocado, nem o potencial inexplorado que as frases motivacionais prometeram. O que aparece é a sua covardia, a sua fragilidade, a sua carência infantil, a sua vontade desesperada de ser aceito a qualquer custo. A parte que você escondeu a vida inteira, a parte que você camuflou com piadas, com currículos, com relacionamentos, com ambições estéreis. Carl Jung chamava isso de sombra. Tudo aquilo que você rejeita em si, mas que nunca desaparece, porque o que você rejeita te controla. E ali, frente a frente com a sombra, não adianta espiritualidade de Instagram, não adianta viagem para se reconectar, não adianta colocar gratidão na bio. Você está diante do que sempre foi, mas nunca teve coragem de olhar. E nesse momento você entende, não é sobre construir um novo eu. É sobre recolher os pedaços que você quebrou e talvez pela primeira vez integrá-los. É sobre abraçar a sua fraqueza sem se envergonhar. Sobre admitir que você quis, sim, ser amado a qualquer preço. Que você traiu a si mesmo, inúmeras vezes, só para não ser deixado de lado. Esse é o encontro mais brutal, mas também o mais libertador. Porque é nesse instante que você percebe, você não precisa mais fingir força, nem bancar o personagem invulnerável. Você só precisa não fugir de si. E quando você para de fugir, paradoxalmente começa a viver. No próximo mergulho, vamos entender o que acontece quando você, pela primeira vez, decide não resistir mais. Nem ao que é feio, nem ao que é frágil, nem ao que é incompleto. Você passou a vida inteira resistindo. Resistindo ao que sentia. Resistindo ao que queria. Resistindo à ideia de que não precisava ser perfeito. E, claro, resistindo à verdade mais insuportável, que você poderia simplesmente parar. Mas não. Você acreditou no evangelho da resistência, que quem desiste é fraco, que quem se rende perde, que quem solta o controle se afunda. Mentira. A maior prisão é o controle. O maior sofrimento é a resistência. Carl Jung sabia. Aquilo a que você resiste, persiste. E você resistiu tanto, tanto, que a sua vida virou um campo de batalha permanente. Lutando para manter relacionamentos falidos, lutando para sustentar um trabalho que te esgota, lutando para defender uma identidade que já não se sustenta, lutando, 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 até não sobrar mais nada além de cansaço crônico. E então, de repente,
ou não tão de repente assim, você percebe que já não tem forças nem vontade para resistir. E essa rendição, que você sempre achou que seria o fim, se revela como o começo. O começo de uma vida que não exige mais que você lute contra quem é. O começo de uma jornada onde a única força necessária é a coragem de não resistir ao fluxo, não resistir ao que sente, não resistir ao que deseja, não resistir ao que te chama. E aqui mora o paradoxo mais violento da existência. Você só encontra força quando finalmente para de resistir à fraqueza. Você só encontra paz quando para de resistir ao caos. Você só encontra verdade quando para de resistir à mentira que te contaram, de que você precisava ser alguém que não é. Essa rendição não é derrota. É inteligência. É maturidade. É liberdade. E quando você para de resistir, a vida que você tentou forçar com tanto esforço começa a acontecer sozinha. No próximo mergulho, vamos atravessar o momento onde, sem resistência, sem esforço, sem personagem, você começa pela primeira vez a experimentar leveza. E aviso, essa leveza assusta, porque você não está acostumado a ela. Você passou tanto tempo carregando pesos desnecessários que agora, quando eles finalmente caem, você não sabe o que fazer com as mãos livres. A leveza assusta, não porque ela seja frágil, mas porque você foi ensinado a desconfiar do que é simples. Você aprendeu que a vida é uma sequência de resistências. Acordar cedo, bater metas, ser aceito, ser desejado, ser aprovado, ser alguma coisa. Sempre ser mais, sempre ter mais, sempre provar mais. Mas de repente não há mais nada a provar, e o silêncio que sobra é ensurdecedor. Você olha para a agenda e percebe que metade das tarefas não faz sentido. Olha para as relações e vê que muitas delas só existiam para manter sua máscara viva. Olha para os sonhos e percebe que muitos eram só anestesias, para você não precisar encarar o vazio que sentia. E agora o vazio está aí, nu, direto, sem disfarces. Mas, dessa vez, ao invés de correr, ao invés de preencher com mais correria, você apenas fica. Fica e percebe. Não há nada mais a fazer, além de ser. E aos poucos, você começa a experimentar a coisa mais estranha e mais natural do mundo. Agir sem ansiedade, se relacionar sem dependência, criar sem obrigação, existir sem pedir desculpas. A leveza não significa ausência de peso, significa ausência de peso inútil. O que fica agora é essencial. Aquilo que alimenta, aquilo que expande, aquilo que conecta. E o mais curioso, quando você para de se esforçar para ser visto, começa a ser notado. Quando você para de gritar para ser ouvido, começa a ser escutado. Quando você para de correr atrás das coisas, as coisas começam a vir até você. Esse é o momento em que você percebe. Não era a vida que era pesada. Era você que estava sobrecarregado de ilusões. No próximo mergulho, vamos explorar esse fenômeno. Como, quando você para de forçar, quando você simplesmente permite, a vida começa a fluir com uma naturalidade que parece mágica, mas não é. É só real. A vida não estava te sabotando, nunca esteve. Quem lutava contra ela era você. Você que forçava portas que não queriam se abrir. Você que insistia em permanecer em lugares que já não te cabiam. Você que se agarrava a pessoas que só ficavam porque você nunca dizia, vá. E agora, sem as couraças da persona, sem a compulsão da validação, sem a histeria do esforço, você começa a perceber uma coisa desconcertante. A vida flui. Não perfeitamente, não sem obstáculos, mas flui. Carl Jung falava sobre sincronicidade. Eventos que, vistos superficialmente, parecem coincidências, mas que, na verdade, são respostas simbólicas do mundo ao estado interno do indivíduo. Quando você está desalinhado, a vida parece uma sequência interminável de muros, de portas trancadas, de labirintos sufocantes. Mas quando você começa a agir a partir do seu centro, não da necessidade, não do medo, não do desespero, as pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem, as decisões se tornam claras. E o mais surpreendente,
Você não precisa mais forçar nada. Não precisa mais implorar por atenção. Não precisa mais manipular para ser amado. Não precisa mais engolir o que não quer, só para pertencer. Você percebe, com uma lucidez até então inédita, que a vida não exige que você seja perfeito, não exige que você seja admirado, não exige que você conquiste tudo. Ela só exige que você pare de sabotá-la e a deixe fluir. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas se assusta e tenta recuar. Mas se eu não lutar, como vou conseguir? A resposta, fria e direta, é: você nunca conseguiu de verdade lutando. Só se desgastou, só se mutilou, só se perdeu. O que você chama de vitória com esforço excessivo, quase sempre, é uma compensação por ter traído quem você realmente é. Mas agora, não mais. O fluxo não é a ausência de ação. É a ação que não exige violência contra si. É um movimento natural, orgânico, não fabricado. E quando você começa a viver assim, as coisas que antes pareciam inalcançáveis simplesmente acontecem. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. No próximo mergulho, vamos falar sobre o impacto silencioso, porém avassalador, que esse novo estado provoca nas suas relações, nos seus projetos, na sua presença. Como, sem precisar mais gritar, você começa a ser ouvido de verdade. Antes você gritava. Gritava com palavras, com gestos, com conquistas, com postagens. Gritava para ser visto, para ser aceito, para ser amado. Agora você está em silêncio. E, paradoxalmente, é nesse silêncio que sua presença se torna mais ensurdecedora do que qualquer grito. As pessoas sentem, sem saber explicar, sem conseguir rotular. Elas apenas percebem que você não está mais pedindo permissão, que você não está mais ajustando quem é para ser tolerado, que você não está mais se desculpando pela sua existência. E essa presença assusta algumas, afasta outras, atrai poucas, mas conecta profundamente com quem importa. Não é mais sobre quantidade de conexões, é sobre densidade. Você deixa de ser cercado por relações baseadas em dependência mútua, em validação superficial, em contratos não ditos de "eu finjo gostar de você se você fingir gostar de mim". E começa a ser acompanhado apenas por quem suporta a sua inteireza, por quem não se intimida com sua liberdade, por quem não exige que você finja ser menos do que é. Essa presença também muda a sua forma de criar, de trabalhar, de se posicionar no mundo. Antes, cada ação era contaminada pela ansiedade. E se não gostarem? E se não der certo? E se me julgarem? Agora, você cria, porque é inevitável criar. Você age, porque não agir seria uma traição a si mesmo. O impacto da sua presença não está mais na performance, mas na solidez silenciosa de quem não precisa mais provar nada. E o mais irônico, é nesse exato ponto que você se torna mais magnético, mais influente, mais relevante, justamente porque você deixou de se importar com ser magnético, influente ou relevante. Você simplesmente é, e isso basta. No próximo e último mergulho, vamos atravessar o ápice desta jornada, o estado final, onde tudo aquilo que você antes buscava com esforço desesperado passa a acontecer sem esforço. Não como um prêmio, mas como uma consequência inevitável. Esse é o ponto que a maioria nunca alcança, porque exige ter atravessado o colapso, olhado a sombra, soltado a máscara, rendido à resistência, abraçado a leveza, permitido o fluxo, assumido a presença e, por fim, parado de forçar. Você percebe que aquilo que buscava com tanta angústia, com tanta obsessão, com tanto esforço, sempre esteve a 1 centímetro de você. Mas esse centímetro só se atravessa quando você para de tentar atravessá-lo. Esse é o paradoxo que destrói o imaginário moderno. Não é tentando mais que você consegue, é tentando menos, até não tentar mais. E quando você não tenta mais, quando você não corre mais, quando você não força mais, os relacionamentos certos se aproximam. As oportunidades corretas se revelam. A vida começa a se ajustar como um organismo inteligente que sempre soube o que era melhor para você, mesmo quando você achava que precisava lutar contra ela. Agora, você não precisa mais correr atrás. Você anda, ou simplesmente permanece, e as coisas vêm ou não vêm. E curiosamente, tanto faz.
porque a urgência desapareceu. O desespero se dissolveu. A necessidade de provar evaporou. Resta só a serenidade absurda de quem descobriu o que ninguém te contou. O segredo de Carl Jung não era sobre esforço. Era sobre aceitação. Era sobre permitir que a vida se revele, ao invés de tentar arrancá-la à força. Esse é o ponto em que você entende. Não é que tudo dê certo porque você não se importa. É que tudo sempre deu certo quando você parava de se importar com o que nunca deveria ter importado. E o que sobra? Sobra paz, sobra leveza, sobra espaço para criar, para amar, para existir, sem contratos invisíveis, sem máscaras sufocantes, sem angústia de performance. Só você, na sua forma mais crua, mais honesta, mais silenciosamente potente. E, nesse estado, a vida finalmente acontece. Sem esforço. Como sempre deveria ter acontecido. Respira. E talvez pela primeira vez, permite-se simplesmente ser.